no deserto, embaixo das árvores, das palmeiras. O Deus da rainha Esther, no deserto, lá na Pérsia. O Deus de Abraão, no deserto. O Deus de Jacó, no deserto. O Deus de Moisés, no deserto. O Deus de Josué, no deserto. O Deus da prostituta Raabe, no deserto. Sempre no deserto. A vida do crente, ela é movimentada, ela produz frutos saudáveis espirituais no deserto. Porque o deserto revela a tua intimidade com Deus. O deserto vai mostrar para você se você realmente crê neste Deus, segue Ele debaixo de sol e chuva, debaixo de qualquer circunstância ou não. É no deserto que Deus dá a aprovação santa e divina. Ele olha para os seus anjos. Eu fico imaginando assim. Eu fico imaginando o crente passando por um deserto de desolação, terrível como Jó, ou até mais terrível. E eu vejo Deus chamando Miguel. Vem aqui, filho. Vem aqui, Miguel. Miguel, eu estou louvando Jesus. Então, larga o louvor aí um pouquinho. Vem aqui. Olha aqui. Estou vendo, Jesus, o que tem? Olha lá o apóstolo lá. Olha lá a igreja do apóstolo Alex. Estão passando um perrengue, perseguição, estão sendo difamados, caluniados, levando chicotada, estão sendo ameaçados, estão sendo perseguidos, chamados de crente doido, crente louco, até por outros crentes, mas não desistem de me adorar. Está vendo isso, Miguel? Estou vendo, Jesus. E agora, Jesus, o que é que acontece? Junto o louvor e a adoração deles com a adoração aqui do céu. E agora, Jesus, o que é que tu vai fazer? Agora que eles mandaram glória lá de baixo, aqui para cima, eu mando a minha glória lá para baixo. Aleluia! Aleluia! Moshe Rabino sobe um monte porque ele está trabalhando com o homem de Deus, ele vai atrás de uma ovelha perdida. Ele sobe um monte. 1876 metros de altura. Ele sobe uma montanha desconhecida, porque ele não era daquela região. E é lá, no alto desta montanha, depois de tanto sofrimento para subir ela, um rapaz que foi criado como príncipe. Os pés dele pisavam em tapetes de veludo especial, costurados com ouro. Ele recebia frutinha na boca. Ele era um dos herdeiros da casa real. Ele não podia subir ao trono, mas era herdeiro da casa real. Se todos morressem, ele assumia. Ele sobe a montanha, acostumado com vida mansa. Trazia do Egito uma sandália de príncipe, feita de couro, do crocodilo do Nilo. Isso vocês já sabem, já passaram pela escola dominical. E agora, ele se depara com algo. A sarça ardente, pastor. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. A sarça ardente, ela não é algo impossível de se ver. A gente encontra isso até hoje no deserto. Um arbusto chamado sarça, e que pega fogo. Isso acontece. Quando vocês viajarem um dia em excursão, talvez tenham a possibilidade de, numa tarde muito quente, ver essas sarças, esses pequenos arbustos se desprendem por causa da sequidão, do tronco, do talo, do ramo, e saem rolando e pegando fogo devido à abração com pedras e com areia. Mas o diferente nessa história é a voz que sai da sarça. Porque o meu Deus é um fogo que não consome. A sarça ardia, mas não se consumia. No deserto a sarça pega fogo, vira cinza e se desfaz. Aquela não, era diferente. Aí Moisés prestou atenção. Peraí, já vi os magos do Egito fazer algumas coisas, mas isso vocês não fazem. E agora não tem caixa de som, não tem nada aqui. Imagina naquela época caixa de som não tinha, né? Da onde vem essa voz? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Sabe o que eu digo na igreja? Quando você vem a um lugar como esse, atrás de bênção,
as tuas sandálias do pecado ficam lá do lado de fora. Pede misericórdia lá para chegar aqui depois. Pede misericórdia lá para receber da graça aqui depois. Porque para falar com Deus tem que abandonar o pecado. Para encontrar com Deus tem que abandonar o pecado. Para receber a provisão de Deus tem que abandonar o pecado. Para sentir a glória de Deus tem que abandonar o pecado. Para ver a mesma luz da Haruna Kodesh, dessa tampa chamada Keforé, precisa abandonar o pecado, porque no pecado não tem glória, no pecado não tem revelação, no pecado não tem prosperidade, no pecado não tem pão, no pecado não tem água, no pecado não tem vida, no pecado só morte, destruição, dor, choro e ranger de dente. Aleluia! Aqui agora Moisés está lá na frente da sarça. Só mais um pouquinho de atenção. Ele está lá, a sarça mandou ele tirar a sandália. Ele está cansado, foi uma subida. Ele já não é mais um menino de 20 anos, não. Ele já está com muito mais de 40 anos. E ele sobe, e ele tira as sandálias, e agora ele se ajoelha. Deus é tão sábio que não fala com ele em egípcio, porque Deus não fala a língua de promiscuidade. Deus fala a língua que o seu sogro ensinou para ele, um cananeu primitivo. E falando com ele, Deus pergunta para Deus, Moisés pergunta para Deus: Senhor, o Senhor está me mandando ir lá libertar o meu povo, eu vou. Vão duvidar de mim. Aí o que eu vou dizer para aquele povo? Para os anciões do teu povo, quem tu és? E Deus diz para ele: diga a eles, eu sou o que sou. Aleluia. E aí agora eu tenho um gráfico. Eu tenho um gráfico onde aparece o tetagrama, apóstolo. O tetagrama. Moisés se inclina e diz, pode ser isso, e diz para ele: como eu vou te apresentar para esse povo? O hebraico daquela época, a língua cananita não era conhecida como hebraico, era a língua, o idioma cananeu, era escrito muito semelhantemente aos hieroglíficos do Egito. E o ensinamento judaico nos diz que Deus, quando se revela para Moshe Rabbeinu, diz para eles assim: diga a eles que eu sou o que sou, diga a eles que eu sou Iod, diga a eles que eu sou Rei, diga a eles que sou Vav, diga a eles que sou Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí vocês vão dizer assim: pastor, é rei de realeza? Não. Esse bracinho que vocês estão vendo aqui em cima é exatamente essa letra aqui, Iod, no hebraico moderno, que significa trabalho consumado. Glória a Deus. O que o meu Jesus falou lá na cruz do Calvário, antes de expirar? Tudo certo. Está consumado. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Moisés, diga a eles que o meu trabalho será consumado. Amém, Senhor. Eu digo. O que mais é teu nome? Tem mais 3 letrinhas. Tu vai dizer para eles que eu sou rei. E o que significa isso, meu Senhor? Significa essa letrinha aqui, que é a mesma que esse homenzinho com os braços erguidos, significa que sou digno de adoração. Que quando tu chegar lá e disser meu nome, eles vão ter que levantar os seus braços e me adorar. Porque se eu sou digno de adoração, porque eu sou santo, eu sou único, eu sou aquele que dá, eu sou aquele que tira, eu sou o que dá vida, eu sou o que toma vida, eu sou o autor de tudo e de todas as coisas. Amém, Senhor. Glória a Deus. E o que mais eu devo dizer, Senhor? Diga a eles que eu sou Vav. Vav é essa letrinha aqui. A letra Vav significa prego. Aleluia. Meu Deus. O meu Jesus que na cruz Aleluia. consumou tudo. Aleluia.
foi crucificado com prego. Glória a Deus. Aleluia. Deus já estava dizendo assim: Moisés, diga a ele que um dia o meu filho irá consumar o seu trabalho, meu filho digno de adoração irá consumar o seu trabalho em aliança com pregos, e que o meu nome seja sempre, sempre, sempre louvado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para outro gráfico, aquele outro colorido aqui. Yod Rei Vav Rei. Aquele que consumou o seu trabalho em aliança de pregos é digno de toda adoração. Se vocês lembrarem do outro gráfico, vocês vão ver que é um Vav e dois homenzinhos com os braços abertos, não é? Jesus foi prego com pregos no meio de dois. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Tem gente que diz que Jesus só acontece no Novo Testamento. Jesus só acontece desde o princípio dos tempos, desde a origem de tudo. Aleluia. Deus é Jesus. Glória a Deus. Escute aqui, já vamos terminar. Aleluia. Glória a Você Deus. quer um motivo pelo qual que Hashem, porque é assim que nós judeus chamamos esse tetragrama. O judeu não usa a expressão Jeová ou Javé, porque para judeu essa expressão é uma expressão que nos foi ensinada na Taná, que é o Antigo Testamento. É uma expressão que, se algum dia ela era pronunciada pelo Gadol Cohen e se perdeu no tempo. Existem ideias, palpites. É por isso que a gente prefere nem citar Yod Rei Vav Rei. A gente prefere dizer Hashem, o nome, no sentido de ser único e de ser especial. Mas você quer saber qual é o verdadeiro motivo de que o Senhor Jesus quer que sejamos prósperos, que você seja próspero? Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. E aqui agora eu vou usar o texto de um judeu chamado Rabi Shaul, o pequeno, ou merecedor de oração, que é o significado do nome dele. Um dos judeus mais radicais criado na escola rabínica de Gamaliel. 48 yeshivas ele estudou. 48 escolas superiores de ensino judaico. Ou seja, ele fez 48 faculdades. Gamaliel tinha 52 faculdades. Ele estudou em 48. Ele era um dos mais sábios judeus, estudiosos, rabínicos daquela geração. Muitos dizem que mais sábio que o seu próprio mestre Gamaliel. E eu creio nisso. Que se não fosse essa sabedoria, ele não aguentaria aquela presença, aquela atmosfera santa que o cegou no meio do caminho a Damasco. E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, nós vamos encontrar o seguinte: Deus é próspero. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda obra. Glória a Deus. Toda obra. Diga comigo, toda obra. Tudo que eu fizer em Deus, tudo que eu desejar em Deus, tudo que eu projetar em Jesus Cristo, eu superabundarei.
As minhas atividades serão prósperas porque estão firmadas em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui tem uma coisa, você tem que se libertar de uma coisa. Você tem que libertar desse pensamento negacionista. Pensamento primitivo que diz que você não é nada. O mundo diz assim para você: você não é nada. Tu não tem peso, tu não tem nome, tu não tem um brasão de família, tu não tem dinheiro no banco, tu não tem nem um cartão de crédito, tu não tem crédito nem no barzinho da tua própria esquina, aquele do lado da tua casa, o dono do bar não te dá uma balinha no crédito. Você tem que abandonar esse pensamento que te afasta das brachot de Deus. As brachot são as bênçãos. Está até aí no cartão, né? O Kodei Habraha. Os códigos de Deus. E a palavra escrita nesse cartão aqui da igreja é Habraha. As bênçãos. Ou seja, não é qualquer bênção. Aleluia. Glória a Deus. Sempre que uma palavra hebraica, judaica, aparece com Ra, antes dela, ela é algo especial. É uma bênção diferente. Sabe por que a bênção de Jesus é diferente? Porque para Jesus nós somos diferentes. Quando ele fez o homem, ele deixou no homem as suas impressões digitais. Glória a Deus. Quando você olhar no espelho e for catar espinha ali no rosto, ou ajeitar a sobrancelha, ou passar aquela maquiagem, ou cortar a unha. Eita Jesus, o teu DNA está aqui. As tuas impressões digitais estão aqui, porque nós somos feitos pela mão do próprio Criador, que desce da sua glória e desce a esse planeta, e naquela porção de barro cria o homem, e dele nós descendemos. Glória a Deus. A maioria do mundo vive sobre a mentalidade da derrota. E é isso que o mundo quer que o crente tenha, essa mentalidade. E o mundo, quando olha para nós, diz isso: ó, lá vai os crentes, os derrotados, tudo para a igreja, em busca de bênção. Ei, aqui não tem crente derrotado. Aqui tem adorador. Pastor, estou comendo só arroz lá em casa, mas estou adorando. Eita, um grão de feijão, um grão de arroz, um ovo cozido, é um banquete, é um manjar, quando Jesus se assenta à mesa do crente para ceiar com ele. É só a fé que faz isso. Isso não é coisa de louco, isso é coisa de fé, de emanar. Aleluia. Você olhar para um prato de sopa ralada é mais água do que verdura, do que legume. E diz: se não fosse Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque se Jesus não cria água, se Jesus não cria o sal, se Jesus não cria o legume, não cria a verdura, nem sopa eu tinha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por todos esses motivos, por tudo isso, não pare de sonhar. Um grande exemplo de sonhador e de alguém que tinha fé era José. Amém. José foi tirado da realeza da sua casa. Ele já tinha sido colocado como príncipe por seu pai entre seus irmãos. É traído, humilhado, vendido como escravo, preso, açoitado. É tentado através de uma bela mulher. Mas ele não desistiu de sonhar. Porque Deus tinha dito assim para ele. Tinha mostrado para ele o sol e a lua. Glória a Deus. E 12 feixes de trigo. E todos eles se inclinavam diante dele. E ele creu na promessa de Deus. Quem crê nas promessas de Jesus para a sua vida? Você crê na promessa de uma vida melhor? Você crê na promessa de felicidade? Você crê na promessa de prosperidade? De um lar melhor, de um casamento melhor?
amizades frutíferas. Você crê, você crê, você crê. Não desista dela. Glória a Deus. Tem crente que quer dar uma ajudinha para Deus. A gente conheceu uma crente. Pense em manda um mistério. Daquelas que chegavam na porta da igreja já na revelação, né? Revelação, já chegava dançando no espírito. Um dia estou eu e minha esposa passeando no centro da cidade, no meio de manhã não tem ninguém em Santa Maria. Só nós para tomar chimarrão mesmo. A gente foi para um lugar chamado, a gente chama Calçadão. Não tem ninguém. Mas daí a gente passou no Calçadão. Aí tem a rua 24 horas, que tem menos gente ainda, nem pulga, nem nada tem ali. Não é que a irmã estava lá lendo a sorte com a cigana? Meu Deus. Aí, que fé é essa? Que duvida? Que fé é essa que se deixa guiar por coisas que não são de Deus? A fé deve ser absoluta. Entenda uma coisa, a fé do crente não é louca. Tem gente que diz assim, eu sou louco por Jesus. Ei. Quando os anjos se rebelaram contra Deus, Deus olhou para eles e achou loucura os anjos. Crente não é louco, crente é adorador, com inteligência, sabendo quem está adorando, como está adorando e por que está adorando. Eu estou adorando o Deus de tudo e de todas as coisas. Eu estou adorando na minha humildade. E eu sei que se eu permanecer assim, as bravouras, as bênçãos dele recairão sobre mim, porque ele na cruz do Calvário carregou sobre si todas as minhas enfermidades, maldições e frustrações, todas as minhas derrotas. Naquela cruz ele consumou, me trazendo uma nova vida. Glória a Deus. Jesus vai dizer assim, o mundo vai dizer para você, você é um derrotado, mas Jesus vai dizer para você assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Sabe qual era o último estágio do sacerdote na Mexicana? Vamos voltar lá para o início para terminar. Depois que ele passava pela porta chamada Caminho, o altar do sacrifício de sangue, a pia de bronze lavava os pés, que ele espavitava no lugar santo as velas e tirava o excesso de cera das velas e deixava tudo limpinho com o espavitador. Ele se voltava para a mesa dos pães da proposição, olhava, conferia se eles não estavam mofados, olhava o vinho, experimentava o vinho para ver se o vinho não havia azedado. Aí ele se dirigia até o altar da oração, encaminhando todas as orações. Agora sim, agora é o meu momento de intimidade com Deus. E ali ele encontrava Deus, exatamente no meio entre os dois anjos, entre os dois querubins da glória. A luz de Deus se acendia de uma maneira misteriosa no lugar chamado Quefarão. E aí Deus falava com ele. O sacerdote não tinha nada. Aleluia. Quando um sacerdote morria, a roupa dele passava no fio. O sacerdote não tinha casa. O sacerdote não tinha carne. O sacerdote não tinha lavoura. O sacerdote não tinha ouro. O sacerdote não tinha prata. O sacerdote não tinha poços. Não tinha posses. Não tinha servos, nem conservos. Não tinha escravos. Só tinha Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Deus era aquilo que de melhor ele podia ter. Porque ele mesmo não tendo nada, mas não tendo Deus, quando caminhava na rua, o povo se curvava em santidades.
Glória a Deus. Aleluia. Sabe uma coisa que é bonita, que está meio raro da gente ver? Antigamente a gente via isso em alguns pastores e alguns crentes, até algumas irmãs, né? Elas vinham lá 300, 500 metros, a gente olhava lá o vulto. Pequenininho. Ei, olha lá. É homem de Deus. Glória a Deus. Mas como é que tu sabe? Tem uma coisa diferente naquela caminhada. É mulher de Deus. É irmã do círculo de oração. Olha aquele lá como jejum ora. Como é que tu sabe? Que a unção está sobre ele. Mas eu bêbado do cachaceiro, mas só de olhar eu estou vendo que ele é crente. Glória a Deus. É um mundo que se curva àquele que adora a Deus. Não é aquele que se curva. Não é aquele que adora a Deus que se curva ao mundo. Glória a Deus. Nenhuma mente pequena gera abundância. Mente pequena não gera abundância. Imagine se a mente de José fosse pequena. Ele não conseguiria alimentar o rei, quem dirá todo mundo daquela época. Um país alimentando todas as nações do mundo conhecido. Um homem governando o Egito e estabelecendo leis e regras para todas as outras nações por um período de 7 anos e que se seguiu ademais. Depois mais 14 e até os finais dos dias de José. Mente pequena não gera prosperidade. O crente que pensa pequeno não gera prosperidade para si, não gera prosperidade para sua família, não gera prosperidade para sua denominação, para sua igreja. O crente que tem mente pequena não é um abençoador de vidas. Aleluia. E Jesus quer que nós sejamos abençoadores de Glória a vidas. Deus. É por isso que o pequeno Davi, aquele que foi rejeitado pelos irmãos, que se escondia atrás das malhadas, ele dizia, ainda com 16, 17 anos, conhecendo esse segredo, ele dizia, ele não tinha nada, ele só tinha as ovelhinhas, né? E ovelhinha no campo tem um cheirinho ruim. Aleluia. Ele dizia assim, ele não tinha nem cama para dormir. Aleluia. Ele olhava para as estrelas e dizia, Adonai Roi, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me acompanham. Glória a Deus. Prepara-nos um banquete à mesa dos meus inimigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Moisés estava trabalhando quando encontrou a Deus. Ele estava pastoreando e ele encontrou Deus quando ele subiu ao monte. Você quer receber as bênçãos de Deus? Ouça, para a gente terminar. Fique perto do homem de Deus. Aleluia. Moisés só recebeu a bênção de Deus porque ele estava perto de um homem de Deus. Quando nós não estamos perto do homem de Deus, sendo orientados, sendo aconselhados, sendo pastoreados, sendo conduzidos, nós nos distanciamos do objetivo. Quando nós estamos perto do homem de Deus, nós somos pastoreados, aconselhados, nos aproximamos do objetivo. Qual é o objetivo? Estar na presença de Deus. Qual é a chave da prosperidade? Estar na presença de Deus. Qual é o código que me leva à adoração? Qual é o código que me leva à oração? Qual é o código que me leva à exaltação do nome de Jesus? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que consumou todo o trabalho, que foi crucificado no meio de 2 homens e que é digno de toda a adoração. Glória a Deus. Que Hashem me prospere. Diga, que Jesus me prospere. Que Jesus me abençoe. Que o Senhor receba as minhas súplicas. Derrame a sua graça sobre mim e minha família. E me conduza a pastos tranquilos e verdejantes. Fique de pé.
Aleluia. Bendito o nome do Senhor Jesus. Bendito o nome do Senhor Jesus. Eu trouxe um louvor, mas acho que não vamos conseguir cantar. O tempo já passou. Quero deixar essas palavras. Dá para cantar? Dá? Eu não sei se a gente consegue pegar direto no sistema de som, tem que ser pelo celular. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro eu vou antes do irmão disparar ali o play, eu vou traduzir. Já está aqui. Tem como aumentar as leituras? Acho que o povo, para os nossos irmãos verem. Essa é uma canção judaica muito bonita, que fala, que exalta o nome do Senhor, onde nós o reconhecemos que Ele é o Rei do Universo, que Ele é o nosso Pai, e é uma canção muito bonita, que Ele nos guarda e está sempre conosco. Enquanto eu cantasse, aqueles que quiserem acompanhar, acompanhem na tela. Mas eu quero pedir uma coisa aqui essa noite, igreja. Eu quero que você seja um abençoador. Eu quero que você escolha um irmão, uma irmã, com carinho, decência, respeito, e ore por esse irmão. E ore por essa irmã. E profetize sobre a vida dela. Profetize sobre a vida dela. Uma nova história. Uma história de prosperidade em Jesus. Aleluia. Está pronto? Amém? Receba graça, receba cura, receba libertação, receba no nome santo de Jesus. Aleluia. Receba no nome santo.